Fala, brothers! Comentaremos agora sobre o plano cartesiano ou sistema cartesiano ortogonal. Galera, o que vem a ser o plano cartesiano? Ele nada mais é do que uma orientação que nós temos. Imagina assim que no chão, você tem algumas orientações para você deslocar para a direita ou para a esquerda, Imagina que estamos fazendo aquele jogo, você está vendado, eu falo, poxa, vai lá, 2 passos para frente, agora 1 passo para a direita, 1 para trás. Esse tipo de deslocamento que você faz é o deslocamento que fica em cima do plano cartesiano. Nós representamos ele assim, em pé, porque está no quadro. Eu não vou colocar o quadro aqui no chão para você, Você vai visualizar comigo que tem esses 2 eixos, mas é como se isso estivesse no chão, para eu ir para frente, para trás, direita ou esquerda. Então ele é representado por esses 2 eixos aqui, que no primeiro momento nós os chamaremos de o eixo que está deitado, nós chamaremos de eixo X, o eixo que está aqui nessa posição vertical em pé, o eixo Y, que nós também poderemos e chamaremos de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Então, teremos aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, galera. Então, teremos esses 2 eixos aqui, abscissas e ordenadas. Para você nunca esquecer, pensa no som aqui, abscissas, e o eixo das ordenadas, para dar uma ordem, você já levanta a mão gritando, faça isso já. Ordenada, tá a ordem aí. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar pontos aqui nesses eixos aqui, nesse plano como todo. Você vai visualizar comigo que eu tenho pontos aí espalhados, por todo o plano. Eu posso colocar pontos em vários locais aí. Então podemos colocar pontos em vários locais. E aí o que vai acontecer? Você vai pensar comigo aqui, vamos espalhar pontos pelos eixos aqui, pelo plano. Todo ponto que a gente coloca aqui no plano, o que acontece? Ele tem, endereço. E como que funciona o endereço? O endereço do ponto vai funcionar do seguinte formato. Cada ponto vai ter a sua ordenada, as suas coordenadas, melhor dizendo. E essas coordenadas vai ser representada nesse formato. Tem um valor para x, é o deslocamento no eixo x, e um valor para y. Isso aqui nós chamamos de par ordenado. E qual que é a sacada do par ordenado? Par, 2, Ordenado, que eles têm uma direção específica aí. E como é que funciona? Por exemplo, eu tenho aqui este pontinho aqui, galera, esse pontinho. Ele andou uma determinada quantidade de casas no eixo X e uma quantidade no eixo Y. E essa quantidade está sendo expressa aqui, Quantas casas ele andou no X e quantas casas ele andou no Y. Se eu conto para a direita, você vai contar de forma positiva, 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Se a gente conta para a esquerda, já conta de forma negativa, tipo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vem. Se eu conto para cima é positivo, 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo, óbvio, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, são retinhas que nós vamos utilizar aí. Esse ponto, por exemplo, aqui, o endereço dele eu andei 1, 2 casas no eixo X e depois 1, 2, 3 no Y. Ele é o ponto de endereço 2, 3, ok? Pensa, por exemplo, esse outro ponto aqui, Esse outro ponto, andamos menos 4 no X e 2 no Y. Então o endereço dele fica menos 4 e 2. Então cada ponto vai ter o seu endereço. Por exemplo, esse ponto aqui, eu andei apenas em cima do eixo X. Ele não subiu nem desceu. Então foram apenas 5 casas no X e como não subiu nem desceu, 0 no Y. Pensa aqui, por exemplo, esse outro ponto, ele só subiu aqui no Y, então ele não foi para a direita nem para a esquerda, foi 0 casas no X
e 1, 2, 3, 4, 5 casas no Y. Então, cada ponto vai ter o seu endereço. Aí o que acontece? Você viu que teve ponto que tudo ficou positivo, teve ponto que ficou negativo, por exemplo, esse aqui também ó, é negativo, ó, o x dele é menos 2 e o y, por exemplo, menos 1. Esse ponto, por exemplo, aqui, ó, o x dele é 3 e o y dele é menos 3. O que acontece? Esses pontos aí, quando muda o sinal, quer dizer que ele trocou a região que ele está. Você vai reparar que o plano cartesiano é dividido em 1, 2, 3, 4 regiões. E cada região dessa recebe um nome especial. Elas são chamadas de quadrantes, galera. Então, por exemplo, aqui nós temos ó, o primeiro quadrante. Então, nós temos no caso aqui o primeiro quadrante. E nós vamos girando no sentido anti-horário. Aqui, por exemplo, teremos o segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. Aqui, por exemplo, máquina, teremos o quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Como que eu sei que o ponto está no quadrante específico? Pelo sinal. Um ponto do primeiro quadrante, tanto o seu x quanto o y é positivo. Um ponto do segundo quadrante, x é negativo, y positivo. Então, ó, x é negativo, y positivo. O ponto do terceiro vai ter tanto x quanto y negativos aqui. Do quarto quadrante, x é positivo e y é negativo, beleza? Um último detalhe aí, nós temos um caso especial que é chamado de bissetrizes aqui. O que acontece? Imagina que eu divido aqui o primeiro e terceiro quadrante ao meio. Vamos desenhar isso aqui? Eu vou dividir os primeiro e terceiro quadrantes ao meio. Só colocar aqui pra gente, ó. Dividir aqui primeiro quadrante ao meio e também o terceiro quadrante ao meio. O que acontece? Eu fiz uma reta aqui que está bem no meiozinho. Você vai reparar que aqui, ó, o x é 1, y é 1. X é 2, y é 2. Aqui, por exemplo, ó, x é menos 2, y é menos 2. X é menos 1, y é menos 1. O valor de x e y nela é o mesmo. Essa retinha que está bem no meio, ela é chamada de, ó, bissetriz, galera. Bissetriz. Então, nós temos no caso aqui, ó, não só naquela parte lá de geometria, né? Nós temos a bissetriz. Teremos aqui também essa reta que divide os primeiro e terceiro quadrantes ao meio. Só que aí você imagina, poxa, pode dividir segundo e quarto? Pode. Por isso que para diferenciar nós chamamos aqui a de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então temos aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, ela pega os primeiro e terceiro quadrantes. E o que acontece na bissetriz dos quadrantes ímpares? O x do ponto é igualzinho ao y, ocorre essa relação. O valor do x e y são iguais. Da mesma maneira que teremos a bissetriz nos quadrantes ímpares, olha o que vai acontecer. Teremos a bissetriz também aqui, ó, passando pelos quadrantes pares, pegando no caso os segundo e quarto quadrantes, bissetriz dos quadrantes pares aqui. Vamos prolongar um pouquinho mais aqui, olha só. E já tem até um ponto aqui, ó, que faz parte. O que vai acontecer? Aqui, por exemplo, ó, x é 3 e y menos 3. Trocou o sinal. Mesma coisa aqui, ó. X é menos 2 e y é 2. Essa bissetriz aqui, chamada de bissetriz dos quadrantes pares, lembra? Tem a dos ímpares. E agora eu tenho a bissetriz dos quadrantes pares. Vamos colocar aqui, ó. Então nós temos a bissetriz dos quadrantes pares. Bissetriz dos quadrantes pares. E o que eu tenho de diferente aqui nela, né? O que acontece? Na bissetriz dos quadrantes ímpares, o x e y têm o mesmo valor. Na bissetriz dos quadrantes pares, o x e y são opostos. Então, tipo assim, você tem lá o x, o y vai ter um valor oposto.
só vai mudar o sinal, beleza? Então essa é a ideia de plano cartesiano. Falou, brothers, até!